Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e no nosso quadro Mestres da Dublagem, hoje nós vamos conhecer a carreira do ótimo dublador Oberdan Jr. Vamos lá, Hércules, você consegue. É só lembrar o treinamento. Estava escrito no pergaminho: 3 irmãos unidos. Tá bem, vai em frente, feche os olhos e conte. Sim, galerinha, no nosso Mestres da Dublagem dessa semana nós vamos conhecer a carreira de um dos dubladores que vocês mais me pedem, que é o Oberdan Jr., um dublador que marcou uma geração, que dublou muitos personagens conhecidos e que vocês obviamente queriam muito conhecer a carreira dele. Mas antes de nos aprofundarmos na carreira do grande Oberdan, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Lembrando também que na descrição vai ter o link da onde eu usei essas fontes para fazer esse videozinho para vocês, inclusive o link de um podcast do Radiofobia que o ótimo Oberdan participou, e eu indico muito vocês assistirem porque lá eles aprofundam bastante a carreira dele, até muito mais do que a gente vai falar aqui. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí a carreira do ótimo Oberdan Jr. Oberdan da Souza Gonzalez Jr. nasceu no Rio de Janeiro no dia 28 de novembro de 1970 e é um dublador e ator brasileiro muito conhecido na cena carioca e brasileira da dublagem e da atuação. E o Oberdan acabou começando a atuar em novelas e produções muito novo. Isso ocorreu em 1980 na novela Coração Alado da TV Globo. Nessa época, ainda criança, ele usava o nome artístico de Dan Jr. E segundo o Oberdan, na entrevista que ele deu pro pessoal do Radiofobia, esse papel que ele conseguiu, esse primeiro papel de atuação que ele conseguiu, foi graças à mãe dele, que viu um anúncio no jornal. Sim, naquela época existiam anúncios nos jornais onde falavam que estava se recrutando jovens atores. A mãe dele viu esse anúncio, levou o filho para fazer o teste, o Oberdan saiu muito bem e foi chamado para atuar na novela. Na emissora da TV Globo, o Oberdan rapidamente emendou outros trabalhos, se destacando no Caso Verde, O Menino do Olho Azul de 1982, nas novelas Amor com Amor se Paga de 84, A Gata Comeu de 85, ambas dirigidas pelo Ivan Ribeiro, na minissérie Memórias de um Gigolô de 86, que foi dirigida pelo Marcos Rey. Sendo assim, o Oberdan, logo muito novo, já estava fazendo uma carreira muito consagrada de um ator mirim e estava chamando muito atenção. Nas últimas 2 décadas, ele teve presença recorrente em algumas produções das principais TVs e emissoras abertas aqui do Brasil. Sendo assim, ele atuou tanto na TV Globo, na Record e no SBT. No SBT, ele trabalhou nas Pupilas do Senhor Reitor, de 94, na Rede Record, ele trabalhou em A Lei e o Crime, de 2009, e A Bela e a Feia, e também no Rei Davi, de 2012. E não foi só nas novelas e na TV aberta que o Oberdan se destacou, ele também se destacou nos cinemas, atuando em filmes que fizeram muito sucesso, como por exemplo, Os Campeões, de 1983, e também atuou no Problema, de 2004, O Deus Nunca Falha, de 2005, e também atuou no ótimo filme do Meu Nome Não é Johnny, em 2008, com um amigo dele, Selton Mello. Sim, Oberdan Jr. era muito amigo do Selton Mello e do Danton Mello, que são 2 atores muito conhecidos que também são conhecidos por ter uma presença muito forte na dublagem. Beleza, falamos do Oberdan na atuação, nas novelas e nos filmes, agora vamos falar dele na dublagem. Em 1980, quando estreou nas novelas, Oberdan recebeu um convite para participar de uma dublagem de uma animação da Disney que estava chegando. E essa animação era o ótimo O Cão e a Raposa. Vale a pena lembrar que em 1980 não era comum criança dublar. Na verdade, quem fazia as vozes das crianças eram as dubladoras, que tinham a habilidade de fazer aquela voz fininha com um tom infantil. Sendo assim, em 1980, digamos que a dublagem começou a abrir as portas para os jovens dubladores, começando a recrutar alguns dubladores, alguns atores mirins que estavam em evidência na TV, chamando para dublar personagens marcantes. Com o Oberdan foi assim, ele foi chamado para dublar O Cão e a Raposa, aonde ele dublou a Raposa na sua versão criança. Inclusive, em entrevista ao Radiofobia, o Oberdan falou sobre a influência que o dublador Newton da Mata e a Sumara Luiz tiveram na carreira dele, principalmente quando eles atuaram juntos na dublagem de A Gata e o Rato, que para ele e para alguns dubladores é considerado uma das melhores dublagens já feitas no Brasil. E dali em diante, o Oberdan passou a ser uma figura marcante na dublagem, isso pelo fato de que ele literalmente amou dublar. Se você vê as entrevistas do Oberdan, você vê que ele ama a arte do dublar.
e pouco tempo depois ele foi contratado pelos estúdios da Herbert Richards, local onde ele dublou grandes personagens e grandes animações, como por exemplo Tintin, personagem que marcou a sua carreira. Inclusive o Oberdan, nas entrevistas em que ele participa, ele deixa bem claro que o Tintin foi um presente que o filho do Herbert Richards deu pra ele. O filho do Herbert Richards dirigiu algumas produções de dublagem, né, e acabou chamando o Oberdan para fazer um teste para dublar um personagem que era um personagem francês, na verdade franco-belga, que é o Tintin. Ele passou algumas dicas ali pro Oberdan, o Oberdan fez o teste, ganhou, porque o próprio Herbert Richards Jr., né, o filho do Herbert Richards, já sabia que o Oberdan ia mandar bem, e dali em diante o Oberdan dublou todas as produções do Tintin. E ele ficou tão identificado com o personagem, mas tão identificado, que antes de dublar o personagem, ele não conhecia muito dos quadrinhos, ele sabia quem era o personagem, mas não se aprofundou. Hoje, ele é um fã do personagem, ele já leu os principais livros e deixa bem claro que é uma honra ser a voz do Tintin aqui no Brasil. Ah, um outro fato curioso. É muito raro os dubladores falarem dos trabalhos favoritos deles, dos personagens que eles mais gostam. Porém, o Oberdan, em entrevista à Radiofobia, revelou 3 trabalhos que marcaram muito a carreira dele, e eu não vou falar desses 3 trabalhos. Na verdade, quem vai falar é o próprio Oberdan. Ela, esqueci o nome dela, acho que é Cristiane, é uma diretora argentina que trabalha com Spielberg, e ela ia passando no final do dia o trabalho que a gente tinha feito pro Spielberg, e o Spielberg ia falando as análises dele, passando para ela, e ela repassava pra gente no dia seguinte. Foi bem manual, assim, bem artesanal, e é um trabalho que eu tenho o maior orgulho, assim, junto com o Leitão e junto com o filme que eu fiz com o Pietro e com a Jura Ciara Jacobo, que é... acho que chama Longa Jornada pra Casa, aquele filme que são... A Incrível Jornada, em português. E sendo assim, o Oberdan marcou a dublagem carioca, marcou a dublagem brasileira de uma maneira geral, dublando muitos personagens marcantes e sendo um dos dubladores que mais marcaram ali a década de 80 e 90 com uma voz espetacular. E por falar em voz espetacular, chegamos naquela parte que vocês tanto gostam, que é a parte em que a gente mostra os principais trabalhos do dublador aqui no Brasil. E vamos começar pelos atores. E o Oberdan dublou o Evan Richards, o Alan Cox e, obviamente, o Robert Downey Jr. Degas? Me perdoe por me apresentar assim, mas é que se eu não parasse você agora, jamais ia ver você de novo, não tendo nunca mais o prazer de saber quem é você, de modo a podermos cumprir nosso destino juntos. Eu não posso. Eu poderia ser apanhado e teria problemas. Além disso, dublou o Pierre Raffini, o Jason Briggs e o ótimo Tobey Maguire. Palhaçada é essa? Estamos em Pleasantville? Ei, nós agradecemos muito, mas queremos ir pra casa agora. Também foi o dublador do Rick Moranis, do Ernie Reyes Jr. Alô, Riva! Tudo bom? Você quer tomar uma bebida com a gente? Rapaz, esse sol é uma beleza. Eu vou ficar nem... Outros 3 atores marcantes que ele acabou dublando foi o Jake Thomas, o Seth Gable e o Ke-Huy Quan. Ora, eu adoraria. Eu prefiro chamar de Reconnaissance. É francês. Porém, uma dublagem que ele fez, que é minha dublagem favorita, que para muitos é uma das dublagens mais legais que ele fez, foi quando ele dublou o Sean Astin no ótimo filme dos Goonies. Pegou o navio dele e navegou para o crepúsculo, até que o rei inglês descobriu tudo e aí mandou toda uma frota atrás dele. Beleza, falamos dos atores que ele dublou, agora vamos falar das animações, porque o Oberdan dava aula na dublagem de animação. E um fato curioso sobre ele é que ele foi o primeiro dublador do Sonic na clássica animação aqui do Brasil. Oh, lanchonete é o meu pit stop preferido. Além disso, ele também dublou o Tico na clássica animação do Tico e Teco. Quer limpar tudo, não é? Eu falei por quê? Quem é que pode pensar em comida num lugar como esse? Foi o principal dublador do Leitão, né, no Ursinho Pooh. Foi, Puff, mas a melhor parte é quando acaba. Uma peculiaridade, já que o Mario está em evidência, ele dublou o Yoshi e o Todd na animação clássica que nós temos do Mario. Pedir, quero 4 milkshakes de coco, 6 mamões fritos e 8 ovos à la copa, rápido! Porque esse tal de Sheldon é o maior feiticeiro que existe! E a gente deve estar chegando nela agora! Dublou também o Achum na ótima animação do Tiny Toons. Ah, oi, Ki! Você deve ser minha babá, né? Eu sou o Achum! Ô, babá, que tal você me levantar no alto, assim, ó?
fez o Mati na animação do Capitão Planeta e também foi o dublador do Peter Pan na redublagem da animação. Droga, aquela nuvem de chuva ácida está aumentando a cada instante e meus... Quando à toa, o grande espírito das águas do mar fala. Cuidado, Capitão Gancho. Dublou o personagem do Thomas na animação da Pocahontas. Alguém me ajude! Socorro! Socorro! O John! Eles o pegaram! Os selvagens! Eles o prenderam e levaram! O Remy Granabessa, que é um personagem marcante ali do universo dos Padrinhos Mágicos. Fora do mapa! É, só eu e meus pais. Mas agora que eu voltei, tem uma coisinha que quero dizer pra você na frente de todo mundo. Foi o dublador do Willy Cat no Thundercats. Vamos abandonar a Toca dos Gatos? É claro! E por que não? Dublou o Scooter no Muppets e o Bartok na animação ótima da Anastácia. Tem como? Com meu novo programa do computador, ele tem 64 bytes. Gonzo, procure ficar calmo. São bytes de computador, programa. Anastácia? Você só tem um probleminha aí, amigo. Anastácia está morta. Todos os Romanov estão mortos. Foi uma das vozes do Linux no Snoopy. Dublou também o Dodó, né, a raposa na versão jovem, como a gente falou, que foi a primeira dublagem dele. Marcele, não precisamos ter todo esse trabalho. No domingo de Páscoa, o cachorro da Páscoa distribui ovos coloridos para todas as crianças. Sou um raposo. Meu nome é Dodó. Como é seu nome, garoto? Outro jovem personagem que ele dublou que marcou foi o Hércules também na versão jovem. Podem ter as respostas. Eu vou ao templo de Zeus e... Mãe, pai, vocês são os melhores pais que existem, mas obviamente que a minha dublagem favorita é quando ele deu voz ao Tintin, onde ele dublou o Tintin literalmente em todas as produções, tanto naquele clássico filme do Spielberg quanto nas animações clássicas, e é particularmente uma das dublagens de animação mais bem feitas aqui no Brasil, onde você literalmente vê a identidade do personagem na dublagem. que ótimo. Vai ser preciso um milagre para eu me sair bem desta. Milu! Puxa, que bom ver você! Rápido, roa logo essas cordas. Assim que estivermos livres, temos que achar uma saída. Então é isso, esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês a carreira do Oberdan Jr. Lembrando que na descrição tem a entrevista dele pra Radiofobia, que é uma entrevista espetacular. Tem outros links aí com trabalhos dele, produções que ele dublou. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho, não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir nosso Instagram, que é @Comentário Nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.